Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Cálculo 2. Hoje a nossa 8ª aula, né? Então, nas aulas, só retomando o que nós vimos nas aulas anteriores, para vermos qual será o assunto da aula de hoje. Bom, na aula anterior a gente falou de alguns métodos de integração. Então, nós vimos de mudança de variável, integração por partes, também falamos da substituição trigonométrica, que são métodos de integração que vão nos auxiliar a calcular uma integral que é um pouco mais complexa. Por quê? Nem sempre, né, como a gente viu na aula anterior, nem sempre nós temos integrais que são funções que saem de forma imediata. Então, a gente precisa trabalhar com alguns métodos de integração. Então, foram esses que nós vimos: integração por partes, mudança de variável, integração, a substituição trigonométrica. Então, cada um com a sua particularidade, trazendo formas de resolver a integral de funções. Então, veja, se nós tivermos uma função do tipo produto, qual que é o método que você vai utilizar? Se você tiver função do tipo uma função composta, né? Então, a gente pode utilizar uma substituição. Agora, ou mudança de variável, se você tiver uma função do tipo, a integral de funções do tipo produto, você pode utilizar a integração por partes. E se você tiver um tipo específico, né, que é um radical, se você tem lá a ao quadrado menos x ao quadrado, você vai utilizar a substituição trigonométrica. Ok, né? Então, foram a respeito desses assuntos vistos nas 2 aulas anteriores. E hoje nós vamos falar de um tipo de coordenada, que é chamado de coordenada polar. Aí você pode perguntar, professora, mas por que que a gente vai ver isso? Bom, quando eu falo de coordenada polar, ela é utilizada quando nós tivermos coordenadas que não são coordenadas cartesianas, ou também chamadas de coordenadas retangulares. Então, quando eu falo em coordenadas cartesianas, vamos lembrar lá, como eu escrevo um ponto no plano cartesiano. Um ponto, eu tenho coordenada para o x e coordenada para o y. Mas, às vezes, nem sempre, né? A gente consegue utilizar esse tipo de coordenada. Então, se você tiver lá que determinar ou encontrar a área de uma semicircunferência e você tiver essas coordenadas polares como referência, você não pode utilizar coordenadas cartesianas. Então, é por isso que a gente estuda essas coordenadas polares, também para facilitar no momento que nós precisarmos encontrar a área de alguma região. E é a respeito disso que nós vamos falar na aula de hoje, ok? E só para lembrá-lo, se tiver alguma dúvida, algum questionamento ou alguma indicação também, uma sugestão, encaminha pelo chat que nós vamos conversando, ok? Então, na aula de hoje, nós
ok? Então, na aula de hoje, nós vamos falar dessas coordenadas polares. E aí eu pergunto, como que podemos identificar essas coordenadas? Como que é possível esboçar curvas polares, né? Quando que a gente utiliza essas coordenadas polares? Então, vamos ver esse assunto na aula de hoje. Bom, vamos supor que você tenha que calcular ali a área, né, Vamos analisar a situação em que você vai precisar calcular a área dessa região. Aí eu pergunto assim, como é possível calcular o volume de um casco necessário para a construção do reator? Para isso, vale lembrar que esse reator deverá ser projetado baseado no princípio de construção de casco e de tubos, e isolado termicamente para que não ocorra troca de calor com o ambiente. Você já sabe que o casco do reator possui um formato cilindro e é dividido horizontalmente em duas partes iguais e possui um raio de 3 metros. Bom, quando eu falo em volume, eu estou relacionando com área também, porque lembre-se, quando nós vimos para calcular a área de uma curva, que era diferente de uma curva, né, que a gente já conhecia a área, por exemplo, a curva de um retângulo, a área de um retângulo, a área de um quadrado, várias figuras geométricas a gente consegue calcular a área. Mas, para calcular a área de uma curva em que eu não conheço, né, a sua de início, qual que é uma fórmula para calcular, que conceito matemático que a gente utilizava? O conceito de integral. Então, se nós tivéssemos lá uma curva do tipo assim, mais ou menos, ó, o que que nós usávamos? Nós usávamos a integral da função que modela essa curva, da f de x, nesse intervalo. E para calcular o volume, lembra? Também nós vimos nas aulas anteriores. Então, é a f de x, né? É a integral de π que multiplica f de x ao quadrado. Isso para volume. E é nessa ideia que a gente precisa trabalhar. Então, como calcular o volume, né? Eu posso pensar em calcular a área e depois calcular o volume desse reator, que é em formato de um cilindro, né? Então, o cilindro, nós poderíamos continuar aqui. Mas veja, ele é dividido horizontalmente em duas partes, e foi isso que aconteceu, e possui um raio de 3 metros. Bom, para a gente calcular o volume desse cilindro, né, desse reator, é preciso trabalhar com integral, mas integral dupla. E outro aspecto que a gente tem, quando nós temos esse tipo de função, que poderia ser reescrita como sendo y ao quadrado igual r ao quadrado menos x ao quadrado, nós estamos lidando com coordenadas polares. Por isso que a gente precisa entender o que são essas coordenadas polares, porque nós não vamos trabalhar mais com coordenadas cartesianas, nós estamos trabalhando agora com um tipo de coordenada que é essa coordenada polar. Então, é isso que a gente vai ver, o que são essas coordenadas polares, como que eu troco, né, uma coordenada cartesiana que está lá no eixo XY, então lembre-se lá, do XY, um ponto, né, a gente poderia marcar o ponto A como sendo 2 e 3. Como que vai ser esse ponto A? Então, eu estou marcando aqui, ó, 1, 2, 1, 2, 3. Lembre-se que a gente tem uma regra, uma ordem. O primeiro sempre vai corresponder ao X, então o primeiro número corresponde ao X e o segundo ao Y. Então, 2, né, e 3. E aí a gente traça qual é esse ponto no plano cartesiano, ou também chamado de plano retangular, tá? Mas agora a gente precisa rever, né? Na verdade, rever não, nós vamos conhecer essa ideia de coordenadas polares. Como que a gente escreve esse ponto, só que nas coordenadas polares? Quando eu falo em coordenada polar,
nós temos aqui o ciclo trigonométrico, que nós vamos relacioná-lo com o ciclo polar. Então, veja, eu tenho aqui os 4, a gente fala aqui em 4 quadrante, né? Ele está dividido em 4, então o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto. Veja que a gente analisa em sentido anti-horário. Então, aqui eu tenho os 4 quadrantes. Ele está dividido em, então, eu tenho aqui o 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e o 2π. E as suas subdivisões? Então, se aqui é de 0 até π sobre 2, quem que é a sua metade? A sua metade, então, se você pegar o π sobre 2 e dividir por 2, você vai ter quem? Π sobre 4, essa é a metade. E nós vamos ter os ângulos ou os arcos correspondentes. Então, veja, de 0 aqui a gente tem π sobre 6. Π sobre 6 corresponde a 30 graus. Aí você pode me perguntar, professora, por quê? Como que você sabe que é 30 graus? Porque, veja, 180 graus corresponde ao π. Então, o π, nós podemos dizer que corresponde a 180 graus. Π sobre 6 vai corresponder a quanto? A gente pode fazer uma regra de 3 para calcular quem que vai ser essa correspondência do x, né? Em relação à quantidade de graus. Então, se eu multiplico aqui cruzado, ó, vai ficar x vezes π, que é igual a 180 vezes 180 graus, π sobre 6. Veja que eu tenho π dos dois lados da igualdade. Eu posso simplificar. E aqui vai ficar que x é igual a 180 dividido por 6. Quanto que é 180 dividido por 6? 30. Então, você pode... Então, aqui o π sobre 6 corresponde a quanto? 30 graus. E assim você pode determinar todos os outros ângulos, né? Por que que eu trouxe isso? Porque quando a gente falar de coordenada polar, nós vamos trabalhar com esse eixo polar, analisando qual é o seu raio, né? Então, no eixo polar, aqui eu vou ter um eixo polar e o raio que vai formar um ângulo com o eixo polar. E veja que ele pode dar mais de uma volta, ó. Então, aqui eu completo 360 graus. Aqui eu completo mais 360 graus, então já é 720. Aqui eu completo mais 360 graus. Então, esse ciclo, né, ele não é um ciclo finito, esse ciclo, ele continua e tudo vai depender da quantidade de ciclos que a gente tem e como isso pode estar acontecendo, ok? Então, vamos lá. Um sistema de coordenadas representa um ponto no plano por um par ordenado de números chamados coordenadas. Então, o que significa isso? Quando eu tenho lá um plano cartesiano, o eixo x e o eixo y, o eixo x é chamado eixo das abscissas, o eixo y chamado eixo das ordenadas, nós temos um par ordenado. Por que um par ordenado? Porque nós vamos ter um valor para x e um valor para y. É par porque são dois. Um é para x e um é para y. E ordenado porque o primeiro sempre vai corresponder ao x e o segundo sempre vai corresponder ao y. Até agora, usamos coordenadas cartesianas, que é com esse eixo aqui que nós estávamos trabalhando, que são distâncias orientadas a partir de dois eixos perpendiculares, o eixo x e o eixo y. Agora, o que nós vamos ver? Um sistema de coordenadas que foi introduzido por Newton, denominado de sistema de coordenadas polares, que é mais conveniente para muitos propósitos. Então, como eu disse anteriormente, naquela situação em que era preciso calcular o volume daquele objeto, nós não
não é conveniente, né? Então, a gente não consegue determinar o volume utilizando essas coordenadas cartesianas que a gente já conhece. Então, nós precisamos utilizar o quê? Coordenadas polares. Então, e essas coordenadas polares, elas vêm para facilitar o cálculo de uma integral, o cálculo da área, o cálculo do volume de uma região. Sabe aquela ideia que nós vimos nas aulas anteriores, que nós tínhamos métodos de integração para facilitar o cálculo da integral, né? Para nós cairmos numa integral imediata? Aqui a ideia é essa. Nós utilizamos sistema de coordenadas polares também para facilitar o que nós precisamos determinar, seja um volume, seja uma área, aquilo que é preciso determinar. Então, veja, como que é esse sistema de coordenada polar, como que a gente analisa esses dados. Então, nesse sistema de coordenada polar, nós vamos ter o quê? O polo, ou também chamado de origem, né, ó, origem O. Nós vamos ter o R, que é a distância de quem? Do O, que é a origem, até um ponto P, que esse R a gente vai ver também que é o raio, né, que vai compor o ângulo. O eixo polar, que é da origem até, né, até a extremidade. Então, esse é o polar axis, que é o eixo polar, que ele é desenhado horizontalmente para a direita de O. Então, se você tem a demarcação da origem, você traça aqui esse eixo e você vai considerá-lo como sendo o eixo polar. Então, além do eixo polar, da origem, do R e também do ângulo θ, que é formado pelo eixo polar e pela reta OP. Então, veja, nós temos a origem, nós temos essa reta R. Além disso, nós temos o ponto P, que agora o ponto P, ele não tem mais as coordenadas x e y. Terá, se nós estivermos falando de coordenadas cartesianas. Agora, nós temos o ponto P com as seguintes coordenadas, R, θ. Quem que é R? R é o raio desse eixo polar. E o θ é o ângulo, ó, que vai ser formado do eixo polar até o ponto, né, que forma aqui o nosso raio. Então, veja, temos x e y. Quando a gente fala de coordenada polar, nós vamos ter R, θ, e não mais x e y. Mas você vai ver que nós vamos precisar de valores de x, valores de y, para transformar essas coordenadas para a coordenada polar. E o que a gente tem, né? O ponto P, ele é representado pelo par ordenado Rθ. E Rθ são chamadas coordenadas polares P. Enquanto x, y eram as coordenadas do plano cartesiano, né, do ponto P, quando nós tínhamos um plano cartesiano, aqui as coordenadas são R e θ, que vão nos auxiliar a determinar quem são esses valores e o que nós temos em relação a essas coordenadas polares. E é muito importante a gente saber analisar como que essas coordenadas elas se dão. Usamos a convenção de que um ângulo é positivo se for medido no sentido anti-horário, a partir do eixo polar, e negativo se for medido no sentido horário. Então, veja, o que isso, né, significa? Quando a gente tem ali o eixo polar, né, nós vimos anteriormente, então aqui eu tenho 0, π sobre 2. Quando eu estou analisando o eixo, né, e a gente sempre analisa, se você lembrar lá do ciclo trigonométrico, quando você viu, né, em cálculo 1, aquelas principais funções e foi trabalhado com a trigonometria, a gente analisa em sentido anti-horário, né, porque no sentido do relógio é assim, né, o relógio ele está rodando em sentido horário. O ciclo trigonométrico, a gente analisa em sentido anti-horário.
Então, se a gente estiver analisando em sentido anti-horário, né, o ângulo ele vai ser o quê? O ângulo formado aqui, ó, ele vai ser um ângulo positivo. Agora, se nós formos medir no sentido horário, esse ângulo ele vai ser o quê? Então, se eu chamo aqui, ele vai ser menos θ, ok? Se P for igual a zero, então se eu tiver aqui o ponto P igual a zero, então o raio ele vai ser zero. E convencionamos que é zero θ, representa o polo para qualquer valor de θ. Então, eu vou ter um raio, né, aqui sobre o eixo polar. Então, lembre-se, onde eu tenho o eixo polar? Aqui nós temos o eixo polar, a partir da origem. Quem que vai formar com o eixo polar? Eu vou ter um ponto P, que ao traçar a sua distância, que vai ser aqui no caso R, ou o raio, vai formar um ângulo. E aquela ideia que a gente tem do plano cartesiano, em que a gente determina qual é aquele ponto no plano cartesiano, aqui a gente tem a mesma ideia. Só que agora nós estamos trabalhando com o plano polar, né? Então, eu tenho coordenadas polares. E como que a gente faz isso? Como que nós fazemos essa análise? Nós vamos ver aqui nesse exemplo, ó. Marque os pontos cujas coordenadas polares são dadas. Essas aqui são as nossas coordenadas polares. Então, o R, então lembre-se lá, e o θ. Enquanto antes nós tínhamos x e y, aqui nós temos R, θ. R é quem? R é o raio. E θ é quem? O ângulo. O ângulo formado com o raio e o eixo polar. Então, vamos fazer essa análise. Então, ali eu já desenhei o eixo. E o que que a gente tem? Primeiro, 5π sobre 4. Onde que está 5π sobre 4 no nosso ciclo trigonométrico? Ou melhor, no nosso eixo polar. Lembre-se lá, então eu tenho aqui 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 5π sobre 4. Você sabe quanto que corresponde 5π sobre 4? Então, vamos fazer uma análise. 3π sobre 2 é quanto? 270 graus. Π sobre 2 é 90, π é 180, 270 e completa aqui os 360 graus. Se a gente for analisar, π sobre 4 é a metade de 90, que é quanto? 45. Basta você multiplicar 5 vezes 45. 5 vezes 45 é 225. Então, o 5π sobre 4, ó, ele vai estar bem aqui no ciclo. Então, esse é um ponto, ó. Por isso que ele está desenhado assim. E aí, você pode falar, professora, mas como assim? A gente sai aqui do zero. Se você imagina que cada parte dessa corresponde a π sobre 4, ó, porque π sobre 4 é a metade de π sobre 2. Então, ó, aqui eu tenho π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4. Então, o ângulo é esse aqui, ó. Esse é o ângulo de 5π sobre 4, que é esse em rosa aqui. Outra coisa, mas e o raio? Como que vai ser o raio? O raio é igual a 1, então é uma medida que a gente tem aqui. Lembre-se, quando eu estou falando de um eixo polar, né, a gente está trabalhando com coordenadas polares, e a gente relaciona com esse ciclo trigonométrico, o ciclo trigonométrico, a sua distância, né, então ele tem ali o raio igual a 1. Por isso que eu medi aqui 1. Aí você poderia falar, mas e se fosse 2? Então, eu ia medir aqui, ó, como 2. E eu analiso em relação ao sentido do ângulo
que está sendo apresentado. Ok? Deixa eu apagar este aqui. Agora, nós vamos analisar essa outra situação. O item B diz o seguinte, 2 e 3π. Então, o raio, ele é 2 e o ângulo, quanto é? 3π. Veja, se eu tenho aqui como 0π, 2π, 3π. Veja que ele continua dando a volta. Deixa eu fazer novamente para a gente analisar. Lembra que eu falei que o ciclo, ele não dá apenas uma volta e para? Ele continua com as suas voltas, com os seus arcos. Vai depender do arco, vai depender do ângulo. Uma volta completa, quanto que é? 2π. Então, ó, uma volta completa aqui corresponde a 2π. Só que não são 2π. Quanto que está dando, né? Qual é o valor do ângulo? 3π. Então, eu parto novamente e paro aqui, ó, no 3π. Ou eu continuo igual está mostrando aqui, ó. Aqui dá 1π, 2π, 3π. Completou. E aqui nós temos, ó, 1, 2. Então, essa é a representação, né? Nós marcamos e fizemos a representação das coordenadas polares. O R e o θ. Quem que é o R? R é o raio. O θ é o ângulo que está sendo formado. Ok? Então, lembre-se, se nós tivermos uma coordenada x, né, uma coordenada no plano cartesiano, e eu tenho aqui o ponto P, x, y, eu consigo escrever esse ponto num eixo polar, com as coordenadas polares. Mas e como que a gente faz essas coordenadas, né? Então, veja, aqui a gente só marcou esses pontos de coordenadas polares, analisando o eixo polar, o ponto P, o R e qual é o ângulo formado. Só que a gente precisa saber como transformar do eixo cartesiano, ou do plano cartesiano, para as coordenadas polares. Então, a gente precisa fazer essa relação. Mas e como que eu consigo fazer a relação entre coordenada cartesiana e coordenada polar? Então, a gente vai fazer essa relação da coordenada cartesiana com a coordenada polar, trabalhando com relações trigonométricas e também com um triângulo retângulo, tá? Então, vamos fazer essa relação. Quando a gente tem um plano cartesiano e nós colocamos, né, sobreposto o eixo polar, olha o que a gente vai ter. Aqui eu tenho a origem, o ponto O, nós vamos ter aqui o eixo polar, aqui o R, e o ponto P, que é Rθ, ele vai coincidir com o ponto P da coordenada x, y. Aqui, se eu estou considerando como sendo um triângulo retângulo, eu tenho aqui R como sendo a hipotenusa, eu tenho o y, então aqui, ó, eu estou no eixo y, então essa medida aqui é y. Então, como são paralelas, essa medida também é y. E o mesmo acontece aqui, ó. Se eu tenho aqui como sendo x, aqui também vai ser x. Bom, em relação a que ângulo a gente está analisando? Em relação ao ângulo θ, porque veja, quando eu tenho um ponto de coordenada polar, eu tenho R e tenho θ. Então, eu tenho o raio, que está sendo aqui, coincide com a hipotenusa, e o ângulo, que vai ser formado pela hipotenusa com o eixo x, ou o eixo polar. Mas como que eu sei quem vai ser y, quem vai ser x e quem vai ser r? Agora, nós vamos trabalhar com essas relações trigonométricas. De que forma? Lembre-se, né? Se você estiver lembrando
do Teorema de Pitágoras. Então, o que ele nos diz? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que isso, né, quer dizer? O R é a hipotenusa, o X é um cateto e o Y é outro cateto. O que significa cateto? Significa lado. Então, aqui a gente tem a hipotenusa, que é o maior lado. Então, nós poderemos escrever que o quadrado da hipotenusa, então, a hipotenusa é R, então é R ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, quem que é um cateto? Y ao quadrado mais x ao quadrado. Essa pode ser uma outra relação. Só que nós também vamos trabalhar com outras relações trigonométricas, como seno e cosseno. Lembrando lá, quem que é o seno de um ângulo? O seno é o cateto oposto, que é o cateto que está do outro lado do ângulo, que nesse caso é quem? Y dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? R. Só que além do seno, quem que a gente tem? O cosseno do ângulo, que é igual a quanto? Cateto adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa, que é R. Essas relações, elas vão nos possibilitar determinar a relação, né? Encontrar pontos que estão em coordenada cartesiana e levar para a coordenada polar, e o contrário também acontece. Se eu tenho ponto que está na coordenada polar, eu consigo trazer para a coordenada cartesiana. Então, como que eu escrevo a relação entre x e y? E o R, que é o raio, né? Então, o cosseno do ângulo, o cosseno de θ, é cateto adjacente x sobre a hipotenusa, que é R. Se você reescreve, né, isolando o x, o R vai multiplicar o cosseno de θ. Então, o x é igual a R cosseno de θ. Quem vai ser o y? Quando a gente analisa o y, ele é o cateto oposto. Então, y é igual, né? Então, o seno de θ é igual a y sobre o raio. Logo, nós temos que o y é R seno de θ. E veja que para determinar tanto o valor de x quanto o valor do y, a gente precisa do raio e também do ângulo. Quem é o ângulo? O ângulo formado pelo eixo da coordenada polar com o R, que é o raio que vai formar o ponto. E ainda a gente pode determinar quem é o R. Lembra que eu mostrei para você que R ao quadrado é igual a y ao quadrado mais x ao quadrado? Quando você extrai a raiz quadrada, nós caímos aqui, que o R é igual à raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou nós podemos escrevê-lo como sendo tangente de θ. Quem que é a tangente? Cateto oposto por cateto adjacente. Quem é o oposto? Y. Quem é o adjacente? X. Então, essas três relações são importantíssimas. Por quê? Porque a gente consegue, por meio delas, relacionar as coordenadas polares com as coordenadas cartesianas e o inverso, coordenadas cartesianas com as coordenadas polares. Por meio dessas relações, é possível fazer essa transformação. Aí você pode me perguntar, mas por quê? Para que eu preciso fazer isso? Quando nós tivermos situações em que é preciso determinar ou calcular o volume ou a integral de situações em que você tem pontos nas coordenadas polares, você vai precisar relacionar com a coordenada cartesiana para determinar esses valores. E o inverso também acontece, ok? Vamos então ver um exemplo, né, para aplicar essas coordenadas. Quais são as coordenadas polares? R, θ, então o R, que é o raio, e o θ, que vai ser o ângulo
do ponto B, sabendo que as suas coordenadas cartesianas são B igual a 1, 1. Então, a gente precisa determinar. O primeiro ponto, então, se eu desenho aqui o nosso triângulo, não precisa desenhar, eu estou desenhando só para exemplificar para você. Então, aqui a gente tem o eixo X, aqui nós temos o ponto B, que é 1 e 1. Então, aqui mede 1 e aqui também mede 1. Nós precisamos determinar quem é o R. Então, deixa eu só... Então, aqui, quem é o R e quem é quem? O ângulo, ok? O primeiro que nós vamos determinar é quem é o R. Como que a gente determina quem é o R? Por meio da raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí você pode perguntar, professora, mas quem é x? Quem é y? São as coordenadas do ponto B, o x e o y. Lembre-se, quando eu estou falando em coordenadas, ela tem uma ordem. Essa ordem precisa ser seguida. O primeiro é sempre x, o segundo é sempre y. Aí você fala, professor, mas nesse não tem problema. 1 e 1, se eu trocar o x por y, ok, ótimo. Mas se você tivesse o ponto B como sendo menos 1 e 1, e você chama o x de 1, vai estar errado. É outro ponto que você está trabalhando. Porque olha a diferença. 1 e 1, está bem aqui o ponto, ó. Menos 1 e 1, está aqui. Tá? É diferente. E o R, θ, também. R é a primeira coordenada, θ é a segunda. Você não pode ter θ, R, porque aí é outra coisa. Quem que é o raio? Vamos determinar primeiro quem é esse raio. X ao quadrado, então aqui o x é 1 e o y 1. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2. Então, o raio é a raiz quadrada de 2. Nós vamos trabalhar com a raiz de 2. Nós precisamos de saber quem é o ângulo θ, porque o ponto em coordenada cartesiana, em coordenada polar, né? Não é determinado pelo R, θ. R é o arco, que a gente já achou, o raio, que é 2. Agora, a gente precisa determinar quem é o θ, que ainda está faltando. O θ, nós vamos encontrar por meio daquelas relações. R, cosseno de θ, e R, seno de θ. O x, a gente sabe que é quanto? 1. O R, raiz de 2, cosseno de θ. Quando você isola cosseno de θ, nós vamos ter o raiz de 2 dividindo o 1. Então, fica 1 sobre raiz de 2. Para a gente extrair o raiz de 2, você precisa racionalizar. Você multiplica e divide por raiz de 2. Então, multiplica por raiz de 2, então fica 1 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Então, nós temos que o cosseno de θ é igual a 2 raiz de 2. Então, o que a gente tem? Nós temos o valor do cosseno, que é 2 raiz de 2. Mas a gente não quer o valor do cosseno, nós queremos o valor do ângulo. Como que eu calculo, ou melhor, como que a gente determina o valor do ângulo? Nós vamos trabalhar com uma função inversa. Então, se você tem o cosseno do ângulo e quer saber quem é o ângulo, nós vamos aplicar arco seno não, né? Se eu tenho cosseno, nós vamos aplicar arco cosseno, que é a mesma coisa que cosseno a menos 1, que é o inverso, porque quando eu trabalho com essa função inversa, significa o seguinte: qual é o ângulo que mede raiz de 2 sobre 2? Porque saber que o cosseno de um determinado ângulo é raiz de 2 sobre 2, ok, mas a gente não sabe quem é esse ângulo. Então, aqui, quando eu faço a função inversa, eu estou te perguntando o seguinte: qual é o ângulo
E é isso que a gente quer determinar, que mede raiz de 2 sobre 2. Aí você pode perguntar, professora, como que eu vou fazer isso? Vamos utilizar a calculadora. Na calculadora, você tem uma função que é cosseno a menos 1. Então, aqui, ó, eu vou ligar minha calculadora que eu vou mostrar como fazer isso. Então, deixa eu só voltar aqui na câmera. Colocar só a calculadora para eu te mostrar o que que a gente tem. Então, veja, ó. Liguei minha calculadora. Vou tentar focar para te mostrar aonde tem essas funções. Deixa eu ver se ela foca. Acho que agora foi, né? Então, veja aqui, ó. Quando a gente está trabalhando com trigonometria, no caso aqui, falando de coordenadas polares, a gente precisa trabalhar com seno, cosseno e tangente. Então, é com esses que a gente vai estar trabalhando, seno, cosseno e tangente. Só que a gente quer aqui, ao contrário, eu quero saber qual é o ângulo que tem aquela medida. Porque se você ter classe aqui, ó, então eu vou colocar seno de 90. Ó, eu estou pedindo para a calculadora me dar o seno de 90 graus. O seno de 90 é 1. Mas é o contrário que a gente está falando. A gente quer saber o seno de quanto que mede 90. Nesse caso, que a gente tem aqui nessa situação, nós queremos saber qual é o ângulo que o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Então, é isso que a gente vai identificar aqui para a calculadora. Ó, e como que eu trabalho com arco cosseno? É trabalhando com a função inversa, que está aqui, ó. Em cima do seno, você tem em amarelinho seno a menos 1. Em cima do cosseno, em amarelinho, cosseno a menos 1. E em cima da tangente, em amarelinho, tangente a menos 1. Então, é com essa relação que eu vou trabalhar. Como que eu ativo essa função superior ali que está em amarelo? Eu vou identificar, né, para a calculadora que eu estou trabalhando com a função em amarelo, então eu clico aqui Shift, cosseno, deixa eu só verificar o número, então cosseno a menos 1, veja que olha o que apareceu aqui, ó, cos elevado a menos 1, quer dizer que a gente está trabalhando com o inverso. Vou abrir parênteses, porque é raiz de 2 sobre 2, então vou escrever raiz de 2 dividido por 2. E quero te mostrar aqui, ó, o que que eu fiz. Deixa eu tirar meu rosto, que aí a câmera foca melhor. Cosseno a menos 1 de raiz de 2 dividido por 2. Quando eu teclo igual, olha quanto que deu aqui. 45 graus. Quando eu comecei a trabalhar com essa calculadora, ela já estava na função que eu estou trabalhando com grau, tá? Então, ela já está na função degree. Como que você ativa que tipo de ângulo ou arco que você está trabalhando? Se você estiver trabalhando com grau, você vai deixar como um Dzinho lá em cima, porque é degree que você está trabalhando. Se você estiver trabalhando com radiano, você vai teclar rad. Eu quero mostrar isso, ó. Como que você ativa essa função? Então, aqui, ó. Quando você tecla mod, tá escrito aqui, mod. Eu vou apertar o mod 2 vezes. 1, 2. Você vê que aparece deg, rad e gra. Deg é de degree, que é grau em inglês. Rad é de radianos e gra é de grado. Se você estiver trabalhando com grau, você tecla 1. Se você estiver trabalhando com radianos, 2. E se você estiver trabalhando com grado, 3. O grado quase a gente nunca utiliza. O mais utilizado é grau ou radianos. Como a minha resposta foi em grau, aí eu venho aqui e teclo quanto? Eu teclo 1, para minha calculadora saber que eu estou trabalhando em grau, certo? Então, foi isso que eu fiz
e que a gente tem essa informação. Então, colocando ali a resposta, qual é o ângulo? 45 graus. A gente faz isso tanto para saber o cosseno, como também para saber quem é o do seno, para a gente ter a certeza e ver se é realmente 45 e em que quadrante a gente está analisando. Agora, a gente vai trabalhar com o seno. A ideia é a mesma. O y é quanto? 1. O r é raiz de 2, e o seno de θ. A gente está determinando o ângulo. 1 é igual a raiz de 2 vezes o seno de θ. Você divide por 2. Veja que o seno de θ é raiz de 2 sobre 2. Se você pegar a calculadora, então, seno de quanto? Raiz de 2 dividido por 2. 45. Na verdade, eu fiz aqui o arco seno, né? Porque nós estamos trabalhando com a função inversa. E vou te mostrar aqui, ó. Seno a menos 1, por isso que é arco seno, de raiz de 2 sobre 2, que é 45 graus. Logo, nós temos as coordenadas polares desse ponto B. Quanto que é? Raiz de 2, o R, né? Então, o valor do raio é raiz de 2 e qual que é o ângulo? 45 graus. Ok? Agora, eu vou sugerir uma atividade. Eu gostaria que você realizasse. Então, a gente está quase no finalzinho da nossa aula. Determina quais são essas coordenadas polares, quem é o R, quem é o θ, quando nós tivermos aqui menos 3. Então, o x é menos 3. E o θ é quanto? Menos... Opa, professora, você já está misturando. O x é menos 3 e o y é quanto? Menos 3 raiz de 3. Ok? Eu vou resolver com você, porque a gente já está no final da aula. Na semana que vem a gente retoma e nós vamos ver algumas aplicações em situações, em alguns problemas, em diversas situações que a gente pode ter. Aqui eu relembrei quais são as relações, quem é o x, que é r cosseno θ, quem é o y, r seno θ, quem é a tangente, certo? Então, vamos lá. A ideia é análoga. Na próxima aula, nós vamos fazer um ao contrário. Ter o r, ter o ângulo e saber as coordenadas cartesianas. Quem que era o nosso ponto B? Menos 3 e menos 3 raiz de 3. Então, veja, o x é igual a menos 3. E o y, menos 3 raiz de 3. Fiz a substituição aqui, ó, para determinar o r. X ao quadrado mais y ao quadrado. X ao quadrado, 9. Y ao quadrado, 27. Que é igual a raiz de 36, que é 6. Então, o valor do raio, quanto que é? 6. Quando a gente determina o valor do raio, a gente tem que determinar quem é o ângulo. Porque para nós completarmos as coordenadas, eu preciso do raio e do ângulo θ. Como que a gente determina quem é o x, né? R cosseno de θ. Então, o x é menos 3, vezes tanto para o x quanto para y. Então, o θ vai ser arco cosseno de x sobre r e o θ vai ser arco seno de y sobre r. Deixa eu apagar esse monte de coisa que eu fui riscando para não ficar poluído e não dá para entender. Então, vamos lá. Eu fiz a substituição. Quem que é o θ? Arco cosseno de x sobre r. Quem que é o x? Menos 3. Então, é o arco cosseno de menos 3 sobre 6. O r é 6 e o x é menos 3. Utilizando a calculadora, pode ir lá. Cosseno, então você vai colocar cosseno a menos 1 de menos 3 sobre 6. Quando você teclar igual, você vai ver que é 240.
E a gente faz tanto para o seno quanto para o cosseno. Agora, a gente vai determinar o arco seno. Então, quem que é o y? Menos 3 raiz de 3. Menos 3 raiz de 3 sobre o raio, que é 6, sobre 6. Então, a ideia é a mesma. Seno a menos 1 de menos 3 raiz de 3 sobre 6, que vai ser igual a quanto? 240. Então, aqui a gente tem o nosso ponto B nessa coordenada polar. Quanto que é? O R, que é 6, e o nosso ângulo θ, que é 240 graus. Então, lembre-se, a gente usou as coordenadas cartesianas para relacionar com as coordenadas polares, e a gente também utiliza algumas relações trigonométricas. Se você não lembrar quem é o R, quem vai ser x e y, você pode fazer aquela análise que eu mostrei no início. Desenha lá o triângulo retângulo, veja que aqui é x, não, aqui é y. O x ele está paralelo. Aqui é x, tá? Então, essa medida é x, e essa medida aqui é y, e aqui é quem? R. E o ângulo θ é esse que está aqui. E por meio da relação trigonométrica, você consegue determinar quem são essas coordenadas, ok? Na próxima aula, a gente continua com essa ideia e vamos determinar o volume daquela região utilizando coordenadas polares e também um outro conceito que é a integral dupla, tá? Que ela vai nos auxiliar a determinar esse volume. Desejo uma ótima noite a todos, uma boa semana, né? Estamos ali iniciando uma semana, tivemos um feriado ontem, e até a próxima aula de Cálculo 2.